Olá pessoal, estamos começando mais um Café com Especialista e hoje temos a nossa convidada especial, também mais uma grande amiga de infância, Liédia Rocha, que é psicóloga clínica e vai falar um pouquinho, né Liédia, daqui a pouco pra gente, sobre uma coisa que é chamada de TDAH, né? Uma sigla um pouquinho grande, mas que tem uma importância, né, pra gente, pra quem tem filhos e até para os adultos também, né? Muito obrigado pela sua presença e é uma honra tê-la aqui conosco. Quem agradece sou eu, Jean, muito obrigada. E é uma honra realmente estar trazendo esse assunto para nós debatermos, porque o TDAH, essa sigla, né, que parece um palavrão, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E em consultório nós recebemos muito essa queixa. Às vezes realmente o paciente ele está com o transtorno e às vezes não. Então eu acho que esse nosso momento aqui é muito importante para esclarecer algumas dúvidas que, porventura, as pessoas tenham em casa sobre o TDAH. Com certeza, né, Liédia? Porque fica, às vezes, difícil de você encontrar, não é, esse limiar daquilo que é patológico do que seria a normalidade. E as crianças, os pais, como é que eles poderiam identificar que os filhos estão passando por esse transtorno? Bom, eu quero começar explicando que o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não, porque ele pode vir com a hiperatividade ou não. Por isso que a sigla colocou com hiperatividade. É um transtorno genético, de origem genética, e ele é um transtorno que abrange diversos comportamentos, sentimentos inclusive. A pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção, ela normalmente tem baixa autoestima, normalmente ela consegue identificar ao longo da sua vida, do histórico da sua vida, não vitórias que as fazem ficar com a autoestima lá embaixo. Então elas veem que as outras pessoas conseguem fazer, por exemplo, as crianças na escola. Normalmente se identifica na infância, porque o transtorno inicia na infância e pode ir até a vida adulta. Pode acompanhar até a vida adulta, aquela criança ir até... Exatamente, só que tem um diferencial. A criança com TDAH, normalmente ela tem a hiperatividade mais acentuada. Ela tem sim a ansiedade, a impulsividade, mas a hiperatividade motora, ela é mais vista. Então aquela criança que não para, aquela criança que senta, levanta na sala de aula, a professora não consegue manter a atenção dela o tempo todo, é aquela criança que se machuca muito. Normalmente é uma criança que você vê que é cheia de cicatrizes, é uma criança que dizem que é estabanada. Essa criança ela tem uma baixa nas suas notas, então os pais começam a desconfiar daí. A escola normalmente chama a atenção, pede para conversar com os pais e fala que a criança não está acompanhando, apesar de perceber que a criança compreende o que está se passando. Então, por que a criança não consegue obter as notas que o seu cognitivo tem a condição de dar? Porque ela não consegue atentar por um tempo suficiente e colocar o seu conhecimento à prova. Então, os pais ficam preocupados, levam para o consultório médico, para o consultório psicológico, para identificar se a criança tem ou não TDAH. Liédia, em relação à questão do tratamento psicológico, a gente sabe que o tratamento médico, né, vai ter esse acompanhamento, é algo muito importante. Como é que o psicólogo, né, como é que o psicólogo atua nesses casos, né, junto à família, junto à criança ou até o adulto, né, Sim. Caso necessário? Como seria esse tratamento? O acompanhamento psicológico ele é essencial. Uma vez que eu coloquei aqui, atinge as emoções, atinge o comportamento, atinge o aprendizado. Então, na verdade, o tratamento para TDAH é um tratamento multiprofissional. Ele carece, sim, do fechamento diagnóstico de um médico, normalmente um neurologista, um neuropediatra, um psiquiatra ou um médico que tem essa especialidade, né? Os profissionais da psicologia, eles também precisam conhecer esse transtorno. Então, nós fazemos normalmente uma avaliação psicológica. Existem alguns testes que nos ajudam, porque não existe um exame que identifique TDAH. Não existe um exame físico, nem um exame mental que diga esse identificou, mas nós temos alguns exames que apontam a tendência ao TDAH.
A investigação, ela é clínica, é totalmente clínica. Então, é uma anamnese muito grande. Normalmente, a gente não consegue, numa consulta só... Tem que ter um acompanhamento para você até fechar o diagnóstico, Até né? para fechar o diagnóstico, sim. Porque você tem que investigar a criança ou o adulto na sua vida familiar, na sua vida escolar, no seu momento de lazer ou na vida de trabalho, no caso de um adulto. Porque para poder fechar o diagnóstico de TDAH, ele tem que ter a hiperatividade. Existe um teste, só cortando um pouco, chamado SNAP, que é muito utilizado na psicologia e também na medicina, que ajuda a identificar o desatento e o hiperativo. Então, existem pessoas que têm o TDAH mais para o desatento, outros para o mais hiperativo, outros misto. Com esse teste, nós identificamos essa tendência. Uma vez identificado, nós vamos entrevistar a família, como isso repercute no seu dia a dia, como isso repercute lá na escola, como isso repercute numa festa, para poder fechar, pelo menos em 2 ambientes da vida desse paciente, o TDAH tem que ter alguma interferência. Lídia, outra coisa que pode ser útil, né, para o nosso público, essas crianças ou até o adulto, eles ficam limitados em alguns momentos, do ponto de vista social, por conta dessa baixa autoestima? Pode acontecer sim, infelizmente acontece. Não precisaria acontecer se a pessoa tivesse um acompanhamento bacana com os bons especialistas que nós temos aqui na cidade, nós temos aqui em Alagoas, em Maceió, mas aqui em Arapiraca nós temos excelentes especialistas na área da psicologia e da medicina para tratar do TDAH. Mas sim, acaba ocorrendo, porque a pessoa se sente menos que os outros. A pessoa percebe que tem iniciativa e, como diz um tio meu, não tem acabativa. Então, há uma limitação, uma vez que não há um acompanhamento, porque comportamentalmente a gente pode ajudar sim e muito. Essa pessoa, ela precisa ter uma diferenciação no seu modo de agir no dia a dia. Então, o seu cotidiano ele pode ser reorganizado de uma forma muito bacana. E ela sim pode ter uma vida totalmente normal. Ana Beatriz é uma psiquiatra e ela escreveu sobre TDAH e um tanto de outros livros e ela tem o transtorno. Ela é médica, psiquiatra, ela é palestrante, ela é escritora e é Ninguém melhor, um sucesso. Né? Quando a gente passa por algumas situações, a gente costuma dizer que aí a autoridade começa a surgir, né? Então, exatamente, perfeito. Isso é importante. Lídia, gostaria de agradecer a tua presença no nosso Café com Especialista. Esperamos que você possa vir mais vezes e que cada vez mais você possa estar ajudando, né, esse público maravilhoso que nos acompanha. Jean, a honra é toda minha. Lhe agradeço pelo convite. Muito sucesso e estou à disposição. Obrigada. Que bom, Lídia. Eu que agradeço. E hoje foi mais um Café com Especialista. Com a psicóloga clínica Lídia Rocha, voltamos aos nossos estúdios.